Márcia ficou ali, sentada no chão da sala, olhando aquele bilhete por horas. Lia e relia as mesmas palavras, como se cada leitura pudesse trazer uma resposta diferente. Prometo que vou amar você todos os dias da minha vida. Prometo que vou lutar por nós sempre. Não importa o que vier. Posso te pedir um favor? Se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse. Ela não sabia exatamente o que sentia. Parte dela estava com raiva por aquela promessa ter sido quebrada. Outra parte estava apenas profundamente triste ao perceber o quanto eles tinham se perdido ao longo do caminho. Quando André chegou em casa naquela noite, encontrou a cena. Márcia ainda estava na sala, cercada pela caixa de lembranças abertas. Fotos espalhadas, cartas antigas, ingressos de cinema. Ele parou na porta, confuso. Algo estava errado? O que aconteceu? Perguntou. Ela não respondeu, apenas estendeu o bilhete na direção dele. André pegou o papel e aproximou dos olhos. Reconheceu imediatamente a própria letra. Cada palavra o atingiu como um soco no estômago. As lembranças voltaram de uma vez. O dia em que escreveu aquilo. A certeza que tinha. O amor simples, intenso, cheio de planos. Ele sentou no sofá ao lado dela, segurando o bilhete com as mãos trêmulas. Eu escrevi isso, disse, com a voz embargada. Eu acreditava em tudo. Márcia o encarou, os olhos vermelhos. E o que aconteceu com esse homem? André, onde ele foi parar? Ele não soube responder. A verdade era dura. Ele tinha sido engolido pela rotina, pela pressão de ser provedor, pela ideia de que sucesso profissional compensava ausência emocional. Quando percebeu, já era tarde demais. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Mas não era mais o silêncio pesado dos últimos meses. Era um silêncio de reconhecimento. Eu sinto muito, André disse finalmente. Nunca quis que a gente chegasse aqui. Márcia respirou fundo. Eu também sinto. Acho que os dois deixamos isso acontecer. Aquela conversa não resolveu tudo. Não foi mágica. Mas foi real. Eles conversaram até tarde. Talvez pela primeira vez em anos sem acusações, sem gritos. Falaram sobre quando começaram a se afastar. Sobre as dores que nunca tinham sido ditas. Sobre a solidão que ambos sentiram dentro do próprio casamento. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. André ligou para o trabalho e avisou que não iria. Tinha reunião importante, compromissos urgentes, mas decidiu ficar. Antes de sair do quarto, ligou para Márcia e perguntou se ela queria tomar café da manhã com ele. Só os dois. Ela estranhou. Aceitou. Foram naquela mesma padaria de quando namoravam. Sentaram perto da janela. No começo, foi estranho, quase constrangedor, mas aos poucos, a conversa fluiu. Falaram sobre eles, não sobre problemas. André descobriu que Márcia estava pintando aquarelas nos fins de semana. Márcia descobriu que André tinha voltado a tocar violão, algo abandonado desde a faculdade. Quando voltaram para casa, Márcia pegou o bilhete e o colocou na geladeira, preso com um imã. Quero ver isso todos os dias, disse. André concordou, mas sabia, um bilhete não salvaria um casamento sozinho. Eles precisavam mudar, de verdade. Foi então que Márcia sugeriu algo que não faziam havia anos: orar juntos. Não apenas orações rápidas, mas buscar a Deus como casal. André hesitou. Nunca foi tão expressivo espiritualmente, mas ao olhar para o bilhete, percebeu que insistir no próprio caminho não tinha funcionado. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eles se ajoelharam na sala. Foi desconfortável no início, até que André começou: Deus, eu deixei tudo desmoronar. Me ajuda a consertar o que eu quebrei. Márcia segurou a mão dele. Senhor, se ainda houver chance, restaura. A gente não consegue sozinho. Choraram juntos, não de raiva, mas de arrependimento. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram. André passou a chegar mais cedo, quando podia. Recusou algumas viagens, delegou mais. Márcia também mudou. Parou de acumular mágoas e passou a falar com clareza. Criaram um compromisso. Toda sexta-feira seria deles. Os filhos perceberam. No início desconfiaram, mas aos poucos viram a casa voltar a ter risadas.
Nem tudo foi fácil. Houve recaídas, houve conversas difíceis, mas diferente de antes, eles não desistiram no primeiro tropeço. O pastor, impressionado, perguntou o que tinha mudado. Márcia mostrou o bilhete. Deus usou isso para nos lembrar do que prometemos. Foi então que surgiu uma decisão inesperada: compartilhar a história, não como exemplo de perfeição, mas de reconstrução. No domingo seguinte, subiram ao altar. Márcia segurava o bilhete. André começou a falar. A igreja ficou em silêncio absoluto. E o que aconteceu a partir daquele momento não impactou apenas eles. Iniciou algo muito maior. Mas isso você vai descobrir na parte final dessa história, onde fica claro o que acontece quando alguém decide não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Quero te pedir, antes de continuar para a parte final, se inscreva no canal e compartilha para mais pessoas também verem essa história.